Você já ouviu falar de Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hochenheim, também conhecido como Paracelso? Um jovem de vida fascinante que mudou o curso da história, principalmente da medicina. Me segue no vídeo, que hoje o vídeo está demais. E a história dele já começa tensa. Zombar professores durante as aulas pode ser classificado ainda hoje como um sinal intolerável de rebeldia, principalmente vindo no adolescente de 14 anos. Imagina então fazer a mesma coisa em 1508 com os catedráticos de medicina da Universidade de Viena, a maior universidade de medicina da época. Porra, quem que esse Theophrastus achava que era? E ainda, depois de 3 anos que ele se formou na Universidade de Medicina, que esse Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim adotou o nome de Paracelso. O que é Paracelso? Editor, coloca aqui Paracelso. Esse para significa além de, maior que Celso. E quem que é esse Celso? Celso Portiolli, o cara do 11 de setembro? Não, cara, não tem nada a ver. É melhor que Aulus Cornelius Celsus, o grande médico romano do século I, autor de De Medicina, a bíblia de todos os médicos da época. Pretencioso? O jovem Teofrastinho não estava nem um pouco preocupado com a opinião dos seus escandalizados mestres. Nos 30 anos seguintes, o Paracelso percorreria a Europa, o Oriente Médio, estudando ciências ocultas e magia negra, curando feridos em frente de batalhas e vencendo a peste, aprendendo com ladrões, curandeiros e ciganos para ensinar nas principais universidades, queimando manuais de medicina e escrevendo tratados sobre doentes e cirurgia. E ele ainda buscava a pedra filosofal, que era capaz de transformar chumbo em ouro e tornar o homem imortal, e criou a homeopatia e principalmente a quimioterapia. Assim, ele se tornou um dos grandes cientistas de todos os tempos. E isso já vinha do berço. Ele aprendeu muito com o pai, o Dr. von Hohenheim, que era professor em Berlitz e médico na cidade de Villach. E em 1507, o Teofrastinho, cansado, deixou a companhia do pai para unir-se ao grupo de jovens andarilhos. E a Europa vivia na época mudanças e lutas políticas características do fim da Idade Média e o comecinho da Renascença, com a consolidação do absolutismo. Surgiam aí os primeiros processos de unidade nacional que levariam aos estados modernos que nós conhecemos hoje. E à procura de saber mais sobre o mundo e a vida, ele vai estudar com Leon Trithemio, que era ábade do mosteiro de São Jorge em Würzburg, autor dos primeiros livros que o Theophrastus leu na infância, mas rompeu com o mestre por divergências em algumas experiências de magia negra e passou então de uma universidade para outra. Passou em Viena, Wittenberg, Leipzig, Heidelberg, Colônia, mas o seu espírito rebelde decepcionou com todas elas. Ele dizia: como as faculdades conseguem produzir tantos idiotas? E dizia ainda que as universidades não ensinavam tudo. Um médico tem que procurar parteiras, ciganas, feiticeiros, andarilhos, ladrões para aprender com eles. E nos anos seguintes ele trabalhou então na Guerra dos Países Baixos como cirurgião militar, que era uma ocupação que os médicos da época odiavam. Ele vai então para a Rússia e chega até a Tartária, onde ele é feito prisioneiro a primeira vez. E de passagem então, depois que fugiu da prisão, passa pela Alemanha e é preso em Nordlingen por ressentimento de colegas médicos a quem ele chamava de admiradores de urina. Ele escapa para a Suécia e em 1521 trabalha de novo como cirurgião militar na Itália. Depois ele viaja pelo Egito, pela Arábia, pela Terra Santa, por Constantinopla e em todos os lugares procura aperfeiçoar os seus conhecimentos sobre o que ele chamava de forças latentes da natureza. Ele condenava a prática vigente à época de cobrir os ferimentos com musgo ou esterco. Ele dizia que as feridas deveriam ser drenadas e, prevenida a infecção, a natureza se encarregava de curá-las. Ele repudiava também as pílulas milagrosas, que eram receitadas para qualquer doença, assim como infusões, bálsamos, ungüentos e fumigações que eram usadas indiscriminadamente. Foi o primeiro a usar venenos em pequenas doses para curar. Criou a quimioterapia preparando medicamentos com enxofre, ferro, cobre e mercúrio. E em 1530 ele irritou o Conselho Médico de Nuremberg por escrever a melhor descrição de sífilis até então. Ele afirmou que a doença poderia ser tratada por via interna com compostos de mercúrio, que era um diagnóstico que só seria comprovado quase 4 séculos depois, em 1909, pelo alemão Paul Ehrlich, que criou o Salvarsan à base de mercúrio, o primeiro remédio eficaz contra a sífilis. O Paracelso foi também o primeiro a ligar o bócio a minerais da água potável, principalmente ao chumbo, e
frequentando tavernas em meio a prostitutas, ladrões, soldados e trabalhadores, ele escreveu o livro As Enfermidades dos Mineiros, considerado o primeiro tratado de medicina do trabalho. Nessa obra, ele identificou pela primeira vez como causa da silicose a aspiração do pó de silício. Mas os trabalhos práticos não eram o único interesse do Paracelso. Ele também formulou ideias gerais, onde ele afirmava que todos os corpos eram compostos de 3 princípios: energia, solidez e fluidez. Põe aqui, editor. E na linguagem dos alquimistas, esse trio correspondia respectivamente ao fogo ou enxofre alquímico, à terra ou sal e ao líquido ou mercúrio. Então sim, ele era adepto do esoterismo e estava convencido de que o conhecimento se dividia em 5: uma doutrina secreta ou filosofia hermética, o misticismo, o conhecimento científico, a prática alquímica e da medicina e a ars magna, ou arte maior, que era uma síntese dos 4 conhecimentos anteriores. E como consequência desse método, ele acreditava na existência de um princípio vital benéfico que depois nós fomos comparar com algo que se chama sistema imunológico. Segundo ele, a ação desse princípio devia ser preservada durante a doença, mantendo-se o doente no que o Paracelso chamava de expectativa higiênica. Por isso, ele se opunha radicalmente a vomitórios e sangrias, que eram muito usuais na época e que debilitavam o doente. Como por causa disso ele obtinha curas espetaculares, a sua história se espalhou de cidade em cidade, e quando correu a notícia de que ele aceitou lecionar medicina na Universidade da Basileia em 1527, foram para lá quase todos os estudantes de medicina da Europa. No começo, as autoridades ficaram bem orgulhosas da presença dele, mas ficaram apreensivas quando ele convidou para suas conferências não só estudantes de medicina, mas todo o povo. E essa apreensão ia virar um escândalo quando Paracelso, cercado por uma multidão, queimou em praça pública livro dos pais da medicina, o Galeno, o Avicena e o Romano Celso. O resultado foram violentos choques com farmacêuticos, médicos, juízes da cidade, e o Paracelso já não era bem visto porque ele se recusava a usar adornos distintivos próprios dos médicos medievais, que por sua vez chamavam ele de Lutero médico, em alusão a Martinho Lutero, que, caso você não saiba, é o fundador do protestantismo. Adivinhando a intenção dos seus inimigos, o Paracelso se defendeu, dizendo: Lutero médico? Lutero que defenda o que ele diz. Eu só me responsabilizo pelo que eu digo, mas o que vocês querem para Lutero é o mesmo que querem para mim, a fogueira. Na primavera de 1528, a fogueira do Paracelso parecia já estar bem quentinha, porque o Paracelso é obrigado a fugir da Basileia na escuridão da noite, só com a roupa do corpo. Ele passa então os 3 anos seguintes entre Colmar e Nuremberg e mais 3 anos em Saint-Gall. Foi o seu mais longo período da vida sedentário, e durante esse tempo ele escreveu um livro da cirurgia. De Saint-Gall, ele é chamado para enfrentar uma epidemia de peste na cidade de Sterzing. Ele salva centenas de vidas, dando aos doentes pãezinhos feitos com um pouco da secreção do próprio paciente, que ele coletava com a ponta de uma agulha. Ele dizia que o que provoca a doença também pode curar ela se administrado em pequenas doses. Ele enuncia pela primeira vez o que seria mais tarde conhecido como a base da homeopatia. O sucesso na luta contra a peste transformou ele numa lenda viva, o que aumentou muito mais o impacto do livro dele, O Livro da Cirurgia, de 1536. O livro amplia ainda mais a fabulosa reputação que ele obteve durante os meses que lecionou na Basileia, e então os aristocratas fizeram fila na sua porta. Rico, famoso e respeitadíssimos nos seus 45 anos de idade, ele se retira então para Mildenheim para redigir a sua obra, e nos 2 anos seguintes escreve sem parar sobre peste, epidemia, feridas abertas, sobre chagas, as úlceras dos olhos e o glaucoma. Ele escreveu tratados sobre as normas para análises químicas e livros como A Arte de Receitar, os princípios ativos que se obtêm pela trituração dos remédios e a preparação do eléboro, uma planta medicinal. Sem contar obras sobre alquimia, filosofia, ocultismo. Ele escreveu também um livro de profecia sobre o final dos tempos com o título de Prognósticos, um livro composto por 32 textos que lembram bastante a do também médico e contemporâneo do Paracelso, Nostradamus. Ele se muda então para Salzburgo a convite do príncipe arcebispo Duque Ernest da Baviera, que nomeia ele médico oficial da cidade. E no início do verão de 1541, se sentindo um pouco mal, ele se interna em um hospital e passa a escrever sobre misticismo e comentários sobre passagens bíblicas. No último dia do verão, Paracelso, bem abatido, aluga um aposento na pousada do Cavalo Branco e chama o tabelião para redigir seu testamento. Quando o escrivão se retira, descobrimos que ele escreve até nos mínimos detalhes as instruções para o seu enterro. 3 dias depois, Paracelso falece.
O enterro, conforme seu desejo, foi na igreja de Santo Estevão em Salzburgo, onde em 1591 os moradores mandaram colocar uma placa de mármore, dizendo: aqui jaz Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, famoso doutor em medicina que curou toda a classe de feridas, a lepra, a gota, a hidropsia e outras várias enfermidades do corpo com ciência maravilhosa. Morreu em 24 de setembro do ano das graças de 1541. Junto com a obra científica, às vezes mesclada com ela até, Paracelso nos deixou um pouco da sua interpretação do universo. Nela, a matéria e o espírito, que ele chamava de corpo astral, convivem e se interrelacionam. E a partir dessa visão, ele usa ciências ocultas para chegar à medicina científica e propõe atuar sobre o corpo astral como veículo para atingir o físico. E apesar da fama que ele tem de mago, ele foi principalmente um místico, igual Miguel Servet e principalmente Nostradamus, que eram dois outros notáveis médicos do século XVI que eram parecidos com ele não só no temperamento, mas também na heterodoxia da medicina. E sem dúvida, era um cara apaixonado, na mesma linha que outros grandes heterodoxos do Renascimento, principalmente Giordano Bruno. Certamente também era um gênio solitário que tinha consciência da importância das suas contribuições e da influência que ele exercia sobre o establishment. E ainda que ele parecesse um tanto mal-humorado ou se achasse a última bolacha do pacote, não é desarrazoado pensar que isso talvez fosse uma estratégia defensiva para se manter a salvo de olhares perigosos. Importante não esquecer que Giordano Bruno e Miguel Servet acabaram supliciados e mortos publicamente por expor ideias que eram muito menos perigosas. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu amei falar pra você, é muito gostoso conversar com você, você é um ouvinte tão bom. Então se você gostou desse conteúdo também, ajuda a gente, dá um like aqui embaixo, se você não é inscrito, se inscreve também e ativa o sininho que tem muita coisa nova saindo por aqui, fica atualizado de tudo que está acontecendo, porque cada vez o conteúdo está ficando melhor, hein? Fora isso, eu agradeço muito aos seus ouvidos e a sua paciência e desejo que você esteja aqui no nosso próximo vídeo. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau.